É isso aí, pessoal. Vou tecer algumas considerações aqui acerca da apologética pressuposicionalista, bastante presente ali na teologia reformada, mas não faz parte aqui dos meus objetivos fazer uma apresentação, uma descrição, um resumo do que é esse tipo de apologética, certo? Vou fazer algumas considerações aqui, alguns pontos, tecer algumas críticas acerca dessa apologética que coloca Deus e as Escrituras como pressuposto de tudo, incluindo das próprias condições de inteligibilidade da realidade, ou seja, Deus como pressuposto da própria lógica e, portanto, de tudo aquilo que se justifica a partir da lógica e, portanto, é a base pressuposta originária ali, né, e fundamental das nossas percepções, do nosso conhecimento, de modo que até para a gente negar Deus diante dessa perspectiva, você estaria pressupondo o próprio Deus. Primeiramente, gostaria de considerar aqui o caráter circular dessa apologética, né? Porque você já coloca Deus como pressuposto num diálogo onde às vezes você está querendo provar ou obter provas da existência de Deus. Então Deus já é colocado como um pressuposto esse que também é um objeto de consideração, né? Portanto, deveria ser demonstrado antes de ser colocado como pressuposto. Portanto, não há problema algum em você pressupor alguma coisa. Todas as coisas têm pressupostos, né? As justificações, por exemplo. Mas é preciso que você demonstre e visualize aquele pressuposto. E, antes de tudo, é preciso que esse pressuposto, se é o fundamental, tenha um caráter de fato axiomático. Portanto, a primeira consideração é essa, a de que esse caráter circular, ele opera sobretudo no âmbito do diálogo de provar, né, que pretende se provar ali a existência de Deus. É nesse âmbito que a gente pode dizer que há uma circularidade. Fora desse âmbito, eu não diria que é circular você dizer que Deus está pressuposto. Apenas no âmbito em que se pretende provar, né, a existência de Deus, e de repente você já coloca ele como um pressuposto, justificando que você sequer pode fazer qualquer coisa, pensar e etc., sem Deus como pressuposto, e não dialoga para tentar comprovar esse dado. Então, como os pressuposicionalistas eles não avançam no mérito de demonstrar que há um Deus e que ele é esse pressuposto, geralmente fica-se sempre naquele diálogo, né, onde se tenta mostrar Deus como um pressuposto e partindo desse pressuposto, então você tem, nesse âmbito, a circularidade. Agora, uma outra consideração que eu quero fazer aqui é o seguinte: dado que sempre que um pressuposicionalista diz que Deus é pressuposto da lógica, por exemplo, de modo que não se pode sequer pensar e justificar qualquer coisa que seja sem já ter pressuposto Deus. Por quê? Porque um conjunto de átomos como nós não poderia gerar princípios perfeitos, princípios lógicos com essa capacidade perfeita de ser provas autênticas e genuínas para qualquer coisa. Então é preciso que haja uma entidade perfeita que balize, né, forneça, sustente essa lógica. Então, quando um pressuposicionalista alega isso, ele está alegando isso não enquanto Deus. Eu acredito que nenhum pressuposicionalista acha que se confunde com Deus. Eles sabem que eles são seres humanos e, portanto, quando eles fazem essas declarações, eles estão declarando enquanto humanos. Só que eles, enquanto humanos, eles não podem ter certeza acerca disso, de que nós não podemos ter lógica, nós não podemos ter pressupostos lógicos como as leis da lógica, nós não podemos ter capacidades justificatórias e que, portanto, precisa-se de um Deus como um pressuposto fundamental. Como eles podem fazer isso, se quando eles afirmam isso, e quando eles declaram isso, quando eles pensam isso, quando eles intuem esse cenário, eles estão na condição de seres humanos? E o cenário fica um pouco mais complicado se a gente assume uma das premissas do pressuposicionalismo, de que nós, na ausência de Deus, seríamos meros átomos incapazes de produzir lógica, pensamento racional, compreensão completa acerca da realidade, porque se esse for o caso,
nós somos exatamente isso, supondo essa premissa pressuposicionalista. Portanto, o pressuposicionalista, ao declarar que nós não temos capacidade para produzir lógica, ele, como um ser limitado, um mero conjunto de átomos incapazes de pensar logicamente a realidade, não poderia estar certo e lógico ao tecer esses comentários, esses raciocínios. Inclusive, quando eles alegam que um amontoado de átomos, produto de uma evolução biológica a partir de um acaso, não poderia gerar uma mente com leis lógicas e etc., eles estão assumindo que a lógica tem esse aspecto também ontológico, portanto, no mundo, na realidade em si, também a lógica opera. Olha o princípio de razão suficiente ontológico operando aí, né, no sentido de que de um cérebro, nessa hipótese, conjunto de um amontoado de átomos, não se poderia derivar algo tão ordenado, né? Ou seja, de algo desordenado, nós teríamos que achar uma causa que consiga fornecer as condições que sejam suficientes para essa desordem. Portanto, a causa também seria uma desordem, né? Você não poderia dessa desordem, dessa causa desordenada, né, de repente derivar alguma coisa ordenada nesse tipo de raciocínio. Portanto, eles estão, ao tecer esse raciocínio, admitindo que o princípio de razão suficiente também está na realidade, portanto, as lógicas basiladoras do princípio de razão suficiente também são ontológicas e estão no mundo, de modo que a lógica, e é um pensamento que eu assumo, ela é inexorável, ela já está na realidade em si. Portanto, você não precisa de uma explicação de um pressuposto divinatório para explicar a presença de razão, digamos assim, na realidade. E, portanto, partindo da realidade, explicar a razão no próprio aparato cognitivo, sendo esse aparato cognitivo parte dessa realidade que já possui como propriedade leis lógicas. Inclusive, é uma pré-condição de qualquer coisa que seja. Inclusive, ainda que não se desse esse cenário, o argumento do pressuposicionalismo não seria o único plausível. No âmbito da neutralidade, observando de fora, a gente olha para um argumento pressuposicionalista, né? Ou seja, de Deus, da ordem, da lógica, nós chegamos na ordem e na lógica. Do absurdo, nós chegamos no absurdo, na desordem. Portanto, nós temos dois argumentos plausíveis, portanto, há um empate, digamos assim, lógico nesses dois cenários. E avançando aqui, gente, inclusive o nosso cérebro não é um mero conjunto de reações ali, quaisquer. Há, do ponto de vista bioquímico, uma quantidade infindável de reações que não são possíveis. Essas reações, elas são, de alguma maneira, lógicas, né? O mundo conserva a complexidade do nosso cérebro, que evoluiu através de gradativas complexações, é diferente de um mero amontoado de átomos, é totalmente distinto. É, portanto, uma causa suficiente para gerar princípios lógicos. Inclusive, gente, princípios lógicos ou a nossa faculdade de ter certeza acerca de uma coisa qualquer, de uma intuição, seja um dado imediato do pensamento, né? Seja a aparência de um dado sensível enquanto tal, ou uma construção lógica, uma demonstração lógica, ou mesmo os axiomas, né? Que são inquestionáveis. Tudo isso é uma coisa menos complexa e menos perfeita do que se pode conceber. O simples fato de termos consciência de um dado qualquer, de uma intuição, já impõe princípios de identidade, de contradição, dentre outros, nesse processo. A lógica, os princípios que balizam a lógica e todas as regras do nosso pensamento, do nosso comportamento, eles estão imbricados nas coisas, nos processos e nos objetos do nosso pensamento. Se nós somos capazes de intuir algo e ter consciência acerca desse algo, já está dado, já está pressuposto como condição necessária desse processo a identidade desse algo e o contraste desse algo com todo o resto, né? E, portanto, você já tem princípios lógicos basiladores dessa intuição.
E isso já é uma base, um fato bruto da realidade, do pensamento, da razão. A gente não precisa ir além. A proposta pressuposicionalista é que é complexa, porque ela quer adicionar um pressuposto, um axioma a mais, nisso que já é um axioma, um elemento fundamental do pensamento. Eles querem adicionar Deus sem uma comprovação, né, da necessidade desse quadro, e Deus passaria a ser esse fato bruto, mas Deus, como não tem as características de um axioma efetivo, ele precisa ser explicado, portanto, ele precisa ser justificado e já não é mais um axioma, portanto, são os pressuposicionalistas que interrompem o fundacionismo lógico, né? De modo que quando eles dizem que a gente precisa pressupor alguma coisa, não, a gente já chegou no fundamento. Né? E a consciência desses elementos fundacionais, um dado imediato da experiência enquanto tal, um axioma, etc., aquilo já é autoevidente. Não precisa ser mais justificado pelo seu caráter autoevidente. Agora, Deus, sim. Por isso que ele não poderia jamais ser um axioma do ponto de vista epistemológico. Né? E aí você fala, mas seria uma causa ontológica para as coisas. Mas esse tipo de quadro a gente não tem acesso epistêmico a isso. E o assunto aqui é, do ponto de vista, quando a gente fala de axiomas, a gente está falando de epistemologia. Embora eu tenha falado agora há pouco que essas regras, muitas delas, muito possivelmente fazem parte também da realidade enquanto tal, para que essa realidade seja inteligível, né? Para que, por exemplo, de um cérebro ordenado e complexo tenha como efeito razão, lógica, pensamento estruturado, ordenado, né? E eu provei que o simples fato deles dizerem que, na ausência de Deus, a desordem caótica do universo não poderia gerar a lógica, isso é uma forma de razão no mundo. A gente está explicando que, na ausência de uma ordem, você não chegaria a outra ordem como conclusão. Portanto, isso é também a manutenção de uma lógica no próprio mundo. Outra coisa interessante nós temos vários cenários possíveis, né? É possível que simplesmente não haja princípios lógicos no mundo, mas que nós desenvolvemos esses princípios lógicos no nosso arcabouço cognitivo. É possível um outro cenário segundo o qual esses arcabouços lógicos sejam reflexo, né, dos próprios princípios lógicos já presentes na realidade. Seria um segundo cenário. Um outro cenário é o proposto pelo pressuposicionalismo, né, de que só Deus poderia ser uma causa basiladora desses princípios. Nós teríamos vários cenários, muitos cenários possíveis, inclusive o da ausência de uma lógica em todo o plexo da realidade, né, que eu não assumo esse caso, mas seria um dos cenários. E o cenário pressuposicionalista é apenas um dentre vários. Portanto, o dado cair exatamente no número que você assume é menos provável. Portanto, num âmbito grande de cenários, o do pressuposicionalista é o menos provável, por ser exatamente um dentre vários cenários. E todos esses cenários são equipolentemente plausíveis, dado que nenhum acarreta contradições internas. E como o pressuposicionalista pode se achar numa condição privilegiada, né, num referencial privilegiado de poder, dentre vários cenários possíveis para explicar a realidade, apontar e dizer que exatamente aquele que o pressuposicionalismo pressupõe é o correto. Nós somos, tanto quanto perfeitos, imperfeitos em alguns cenários. Nós temos princípios lógicos, mas através deles não podemos ter conhecimento acerca de toda a realidade, conhecimento integral acerca de tudo, conhecimento acerca da realidade em si, etc. Portanto, esse cenário é condizente com o naturalismo, né? Ou seja, nós temos capacidades primárias de raciocinar o mundo através das nossas percepções imediatas e dos axiomas, mas não somos capazes de conhecer tudo. Ou seja, o naturalismo não gera mentes perfeitas, né? Pelo contrário, gera mentes limitadas, que é o que se espera de um cenário naturalista. Agora, eu estou certo acerca disso tudo que eu falei? Olha, ironicamente, se nós somos perfeitos, porque temos uma lógica que pode ser atribuída a Deus em nós, portanto, somos capazes de criar silogismos e de perceber que há dois tipos de verdade: aquela que já é uma verdade fundamental, imediata, axiomática, uma verdade básica que nos transfere uma crença básica e simples, ou verdades que precisam ser justificadas a partir de outras. Ora, todos nós, universalmente, somos capazes de chegar nessa conclusão, logicamente.
Portanto, quando a gente diz que o pressuposicionalismo precisa ainda, antes de pressupor Deus, precisa comprovar, precisa justificar esse Deus como pressuposto, dado que esse Deus não tem as características elementares de um dado imediato ou de um axioma lógico, portanto, nós temos razões, nós estamos cobertos de razão quando tecemos essas críticas ao pressuposicionalismo, pela própria premissa deles de que nós somos dotados de razão, uma razão perfeita conferida por Deus. E dado que eu não assumo Deus para explicar a realidade nesse âmbito naturalista, como eu provo essas minhas razões? Através de outra razão? É o raciocínio provando o raciocínio? Ora, não, eu já fundamentei aqui através de fatos brutos que estão impregnados como propriedades na realidade. Mas eles sim precisariam, né, de uma razão para explicar a razão deles, segundo o qual os cérebros não podem produzir leis lógicas e que Deus seria o único ente capaz disso.